Você que tá chegando agora. Nessa live, eu fui lá, não consegui escovar os dentes ainda. Eu acabei de jantar, fui ali dar uma. E já vim direto fazer uma live pra vocês. Eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Se você está aqui na minha live, é porque eu vim responder a sua pergunta. Boa noite a todos vocês que estão chegando, né? Eu já tenho algumas perguntas aqui, e quem sabe contribui para a vida de vocês, né? Então, para você que está precisando me ouvir, que eu vi a mensagem aqui, fica aqui, que essa live é para você. Eu vou começar com essa pergunta já aqui, ó. Acredita que traição tem perdão? Claro que eu acredito, tudo na vida tem perdão, né? O problema é que perdoar é um ato muito complexo de se fazer. Por quê? Porque exige que você perdoe a si mesmo. Exige que você dê o braço a torcer, que tudo que você mais quer é amar. Quando uma pessoa é traída e ela escolhe, né, ficar com a pessoa, mesmo diante daquela traição, ela não dá o braço a torcer que ela ainda ama aquela pessoa. E ela quer fazer a vida daquela pessoa um inferno. Só que ela não percebe que ela acaba fazendo a vida dela um grande inferno. Então, por que o problema não é perdoar a traição? O problema é você perdoar a si mesmo e dar o braço a torcer para si, inclusive, que tudo que você quer é amar. Voltar, inclusive, a amar aquela pessoa como você amava, né? Já não consegue mais porque falta admiração depois de uma traição, né? Fez sentido para vocês? Como lidar com pensamentos, olha só essa pergunta aqui, ó. Como lidar com pensamentos irracionais de infidelidade e ciúmes patológico? Como lidar? Você tem que trabalhar a sua autoconfiança, porque você cria cenas de traição porque você não confia em si mesmo. Você vive se comparando com as outras pessoas e nessas comparações você sempre acredita que a pessoa que te escolheu, você esquece, né, que a pessoa te escolheu porque você tem algo muito legal, acredita que vai ficar com essas pessoas. E daí o que acontece? Você começa, sem existir nada, você começa em um estado de ciúmes patológico. Qual é o grande problema disso? Você que começou com apenas pensamentos aqui na sua cabeça, né, persecutórios em relação a essa circunstância, passa a criar o cenário ideal para traição. Você fica cobrando, você fica exigindo, você se torna uma pessoa tóxica. Daí o que acontece? Outra pessoa se sente sufocada e o que ela vai fazer? Procurar outra pessoa. Aquilo que começou na sua cabeça passa a ser real. Então tome cuidado com isso. Vocês têm mais alguma pergunta aqui? Podem ir mandando, eu tô lendo aqui as perguntas que me mandam pelas redes sociais, mas vocês podem mandar por aqui, tá? Que daí eu respondo para vocês. Ana, tenho notado que estou com dependência emocional, não sei o que fazer. Então começa o processo de cura. Sabe por quê? Todo mundo acha que tem dependência emocional e todo mundo banaliza e todo mundo acha que isso não é uma doença. É uma doença, tá? É um transtorno psicológico que te deixa doente. Quer ver só? Quem bebe por conta da dependência emocional, sabe o quanto ela afeta e quanto ela é uma doença, porque a pessoa, mesmo sabendo que aquilo faz mal, ela não consegue controlar. Quando manifesta num comer compulsivo, quando manifesta num ciúmes patológico, quando manifesta, né, num estado em que a pessoa sente dor literalmente no seu corpo, quando vê que se sente rejeitado de alguma forma, tudo isso, né, tudo que instaura, né, uma desordem em nível de saúde física, mental, né, emocional, é uma doença, tá? Então tem que começar o tratamento imediatamente. Que nem quando você tá com uma dor de garganta, quando você tá com uma crise respiratória. Fez sentido? Se você acha que é dependente emocional, então procure ajuda imediatamente, tá? Eu tenho um curso sobre dependência emocional, só abro 2 vezes no ano, porque são poucas pessoas que eu deixo entrar, porque eu também faço monitoria, né? Eu faço a mentoria junto com as pessoas, né? Fiquem de olho, porque como é no início do ano e no final do ano, logo tá para abrir. Então se inscrevam em todas as minhas redes, entrem em todas as lives, que é quando eu libero os dias para acontecer, tá? Que contribui demais com as pessoas que fizeram meu curso. Se alguém entrar, tiver aí, puder falar pro pessoal, né? Então fiquem de olho.
Como colocar o autoconhecimento em prática no dia a dia? Essa pergunta é muito legal. Muito legal. Vou dar um exemplo prático, tá? Vocês não gostam de sentir dor, mas quando vocês sentem uma dor, ela está sinalizando que algo está em desordem. Então, por exemplo, eu recebo uma notícia ruim, né, no final do dia e gera uma insatisfação, uma coisa esquisita. E de repente eu começo a comer, por exemplo. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é saber que toda vez que vem uma notícia ruim, ou daquela pessoa específica, ou daquela circunstância, gera esse desconforto em mim. No começo você não consegue controlar isso, é mais forte, mas conforme você vai se conhecendo, você vai percebendo que isso, né, que esse ataque, essa fúria de fome, aconteceu porque você recebeu aquela mensagem. Conforme você vai sabendo disso, o que acontece? Você chega para o alimento e fala assim, não, calma aí, não preciso comer tudo isso, ou tô fazendo isso só porque eu recebi aquela mensagem, já tô sabendo, hein, dona Ana, tô ligada em você, e daí isso cessa. Essa é a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento também é importantíssimo para praticar no dia a dia, né? Todo mundo fala do não, né? O não é uma ótima ferramenta para praticar autoconhecimento. Agora, dizer não para o outro, né? Não, 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 não. Pratique o não que você vai praticar. Você vai dar limite àquilo que é importante para você. Primeira coisa, você tem que saber os sims que você gosta, né? Os sims que te pertencem. Para daí você aprender a dar limite. Mas se você não sabe nem aquilo que você gosta, nem os sims que te pertencem, como é que de acho você vai fazer ou não, né? Por isso tome cuidado com essas informações, com esses vídeos truncados pela metade. Diga não. Aí as pessoas ficam indisponíveis emocionalmente. Um bando de gente chata que diz não, carrancuda. Não é assim que funciona, tá? Fez sentido aí pra vocês? Tô perdendo mais alguma pergunta? Querem mandar mais? Vocês estão quietinhos ou vocês estão prestando atenção aqui nas respostas? Como fazer para ter amor próprio? Eu sempre ponho ele em primeiro lugar e ele não faz isso, né? Veja, eu sempre ensino o que é amor próprio através da fazendinha, né? Eu sempre dou esse exemplo. Mas vamos tentar explicar de um outro jeito. Como é que a gente pratica o amor próprio? A gente pratica o amor próprio quando a gente entende quais são os nossos limites. Quando a gente entende, inclusive, para a gente poder praticar o amor próprio, a gente tem que amar a si mesmo. O problema é que a gente não ama a si mesmo. Como a gente não ama a si mesmo, a gente fica refém às migalhas e os elogios que as outras pessoas dão. Então, quando elas percebem isso, esse nível de carência, inclusive, elas vão justamente ali, elas vão te alimentando e elas geram em você uma dívida emocional, então você se torna uma devota dessa pessoa. Mas por quê? Porque isso só aconteceu porque você se sabotou, porque você se negligenciou. E como que a gente cultiva amor próprio? A gente cultiva amor próprio, né, amando a nossa arte, amando quem a gente está se tornando, amando, né, entendendo, aceitando, guardem essa palavra, aceitando que está envelhecendo, aceitando que junto com isso vem coisas ruins, mas também vem coisas muito legais, aceitando que apesar de todas as circunstâncias da história da sua vida, ela teve alguns requintes de crueldade, mas também teve coisas maravilhosas. Quando a gente passa a aceitar isso, a gente passa a nos entender, a gente passa a entender quais são os nossos limites e não fica mais carente, ficando o quê? Refém na mão dessas pessoas que, inclusive, preste atenção, só fazem o que fazem porque nós permitimos, quando estamos carentes, quando estamos não nos aceitamos, quando nós acreditamos que o pouco que nos dão fora, porque nós não damos nem o mínimo para nós mesmos, é que isso se torna verdade. Entende? Então eles não obrigam a gente entrega porque a gente quer e a gente só entregou porque a gente não cultivou para nós mesmos, tá bom? Como se livrar de uma culpa quando magoamos alguém verdadeiramente? Nossa, excelente pergunta.
Não tenha, se você já pediu perdão para essa pessoa, agora comece a se perdoar. Agora comece a praticar a autogenerosidade todos os dias com você. E inclusive faça disso um ritual. Poxa vida, eu fui imatura, fui imaturo, fiz aquela coisa ruim, mas hoje eu vou ter a oportunidade de ser compassivo comigo e prestar atenção e evitar isso, né? Qual que é a diferença, gente, entre arrependimento e culpa, né? Quando nós estamos arrependidos, nós deixamos a culpa no passado. Nós seguimos, né? E manifestamos uma sincera vontade de fazer coisas diferentes, ou seja, estamos caminhando para a mudança. A culpa, ela é paralisante. Nós ficamos naquele momento do erro e não progredimos de forma nenhuma. Ficamos lambendo ferida, né? Alimentando o ódio por si e pela circunstância e pelo outro que acabou fazendo com que você tomasse essa decisão. E essa circunstância, né, a culpa, ela gera somente, tá, prejuízo. E culpa é uma grande ilusão. Ela mora sempre em algum lugar do passado ou sempre em algum lugar do futuro. Por que eu digo isso? Se você cometeu um ato ruim há 15 segundos atrás, já passou. Agora o que você está vivendo é o momento presente, você está aqui comigo na live. Quando eu falo isso, as pessoas falam duas coisas. Uma, mentira, né? Não passou, eu estou vivendo as consequências do meu erro. Tá, você está vivendo as consequências, né? Mas não o erro em si. E dentro dessas consequências, você pode escolher movimentar, né, trazer mudanças positivas. Outra coisa que eles falam é assim, se culpa não existe, se ela mora no passado, né, ou em algum lugar do futuro que a gente fica esperando, né, as consequências dela, então os criminosos eles têm liberdade poética para fazer o que eles quiserem. Sim, e eles têm mesmo, dentro deles, eles não carregam culpa nenhuma. Eu acredito que estão fazendo isso por uma determinada circunstância. É horrível o que eu estou te dizendo. Mas por que eu estou te dizendo isso, né? Ele, de alguma forma, se movimenta. E mesmo assim, em algum momento, a culpa vai bater. Vai tirar o sono, mas ele vai continuar se movimentando. O problema é que muitas pessoas muito legais, muito bacanas, ficam paralisadas, tá? Como é que cura a carência emocional? Me perguntaram aqui. Tudo que está carente é que está faltando. Como é que a gente trata a carência emocional? A gente trata a carência emocional nos preenchendo e entendendo quais são as nossas emoções, tá? Eu vi um vídeo em inglês, inclusive, eu vou ver se eu consigo trazer para vocês ele de uma forma abrasileirada e um pouco mais simples, dizendo o que acontece com a solidão, o que está acontecendo com essa nova geração de pessoas indisponíveis emocionalmente. Eu fiquei chocada, eu postei um vídeo ontem, ou antes de ontem, falando sobre, né, incentivando as pessoas a se relacionarem, e as pessoas... O vídeo flopou e as pessoas que responderam, Deus me livre, eu não quero me relacionar. Tudo isso, por quê? Porque as pessoas se relacionam geralmente, inclusive, na carência. Falta algo aqui dentro. E daí esse algo, elas acreditam que o outro tem que preencher. E o outro jamais vai conseguir fazer isso, né? Porque ele também tem a sua carência. E ele está procurando em você. O que acontece? Quando ele procura em você, né, essa carência, ele preenche uma parte, né? Por um tempo, inclusive. Quando ele não consegue mais preencher, esse buraco continua. Só que nunca ninguém outro vai conseguir preencher esse buraco que está dentro de você. É você que vai preencher. Uma pessoa que não é carente, preste bem atenção. Não é que ela não vai sofrer mais com os rompimentos e os processos de rejeição. Não é sobre isso. Ela vai sofrer. A diferença é que ela vai continuar. Ela não vai se tornar uma pessoa amarga ou indisponível emocionalmente. Tá? Ela vai continuar enquanto ela, porque isso inclusive faz parte da existência dela, tá? Faz parte da existência humana, conexão. Vocês não têm como fugir disso, tá? É da natureza humana a conexão. É mais forte do que vocês.
Fez sentido? Obrigada pelos elogios. As pessoas estão viciadas em paixões e nunca serão realizadas. As pessoas estão fascinadas por volatilidade, por sensações extremas, né? Por uma necessidade de estar constantemente vibrando em altíssimo nível, né? É claro, né? Estamos vivendo aí a era da alta sensação de tudo. Nós precisamos do prazer imediato a todo custo. Quando isso desacelera, né? Que inclusive é parte natural do amor, do processo de intimidade, de relacionamento, elas passam a acreditar que não amam mais. Porque na verdade, né, toda aquela sensação maravilhosa, visceral da paixão, que pode ser que vicia, elas passam aqui a não ter mais e elas passam a buscar de outras formas, né? Então, inclusive é por isso que a gente fala tanto aí do amor líquido, né, volátil, tomando muito cuidado, quero apenas fazer um parênteses, não significa, né, que você tem que ficar num relacionamento sereno para comprovar que o amor existe. Amor é liberdade. Você está em um relacionamento onde você se sente livre, tranquilo, sereno, mas livre. Essa é a diferença de um relacionamento onde você tem que ficar porque tem que ficar, tá? Fez sentido para vocês? Fala sobre vitimismo, rapidinho aqui para vocês. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu adoro falar sobre isso, tá? É o seguinte, vitimismo patológico, tá? Vamos lá, pode ser que você seja uma vítima patológica. Tem a vítima, que é a vítima, né? A vítima, ela tem um algoz, né? Uma pessoa que infligiu dor, tem uma situação, uma circunstância que envolveu dor e ela em si se sentiu ferida e foi ferido, foi atacado. Então essa pessoa é uma vítima. Agora, uma vítima comum, ela faz o quê? Ela observa esse cenário, aprende com isso e se posiciona, né, se movimenta quando estiver mais forte para mudar essa circunstância com esse aprendizado, não deixar mais que isso aconteça. A vítima patológica é o seguinte, tem um algoz, né, a pessoa, o abusador, tem a circunstância, né, da dor, o evento, e ela se tornou a vítima. A vítima patológica, ela mora nesse contexto. Ela não consegue sair. Ela acredita, ela fica nesse... todas as coisas que acontecem na vida dela só não deram certo por conta dessa pessoa e dessa circunstância. E daí ela passa, como ela vive nesse contexto, ela não pode se movimentar. Porque se ela esquecer o passado de dor e as circunstâncias, ela vai deixar de ser vítima. E daí, se ela deixar de ser vítima, ela vai perder um pouco de atenção, talvez, que ela tenha, ou do pouco, né, da argumentação que ela tem, para não movimentar o que deve ser movimentado, que gasta muita energia. Então, se você passou por um processo, né, e que te colocaram em situação de vitimismo, que te machucaram, né, te traíram, foi uma circunstância ruim, se acolha, chore, né? Ninguém consegue mensurar a dor que você está vivendo. Feito isso, vivido esse luto, bora, vida que segue, porque senão você vai ser uma eterna vítima, porque ficar na posição de vítima não é ruim num certo momento, porque por mais que a merda, né, seja fedida, ela é quentinha, tá? Então, tomem cuidado, né? Um estado aí de vitimismo, ele se torna patológico quando você fica muito tempo lá. Qualquer estado, tá? Que você fica muito tempo lá, o estado em mania de hiperalegria, quanto o estado, né, de depressão, se torna patológico. O que torna patológico é o tempo extenso que você fica em uma dessas áreas, tá?
Mônica, tudo bom? Fala sobre chantagem espiritual, emocional e material no relacionamento. Nossa Senhora, estão colocando até, fazendo até chantagem espiritual. Quem faz chantagem emocional em algum nível é dependente emocional. Ai, acredita, dependente emocional ama fazer chantagem, sabe? Ama, por quê? Porque assim ele gera dívida emocional em você. Inclusive, ele pulsa em vitimismo para também gerar essa dívida emocional. O que você pode fazer com isso? Você pode se fortalecer, entender o que é seu, o que é do outro e não tomar para si verdades, né, que são do outro. Lembrando que toda vez que você toma para si uma verdade, você precisa se responsabilizar por ela. Deixa o outro fazer chantagem. Gente, quem está seguro de si e das suas verdades, né, mesmo que elas sejam temporárias, não são afetados por chantagem, tá? Em algum nível você precisa reconhecer que você também está inseguro. Vitimismo patológico, tem gente que fica a vida inteira em vitimismo patológico, tá? Agora, se você tá vivendo aí, né, como vítima, né, vamos colocar aí uns 5 anos, ele já se tornou patológico, tá? A vítima em si, uma vítima saudável, né, vítima, né, de uma circunstância, ela passa pelo estresse pós-traumático, ela faz todo o tratamento, ela se coloca para sair daquele estado, toda essa movimentação. Ela sempre vai sofrer em algum nível, porque o trauma ficou, sempre vai vir algum gatilho que vai lembrar e ela vai ficar em estado de dor, mas ela seguiu para melhorar. Tá? E isso é para acontecer logo, um período curto, logo depois que aconteceu o trauma. Quando eu digo logo depois, dali alguns meses, tá? Ficar muito tempo no estado de vitimismo, como a gente fica às vezes anos, eu me coloco nisso, tá, gente? Eu estudei sobre isso porque eu fiquei anos em estado assim, tá? Fiquei uns 8 anos, mais, tá? Então, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso pra vocês, porque é que nem médico ter vergonha de dizer que ficou doente. Sou psicóloga, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fiquei doente emocionalmente, tá bom? E o caso do John Depp e da Amber, o que tem esse caso? Gente, eu não consigo opinar porque eu não me lembro, não precisava de detalhes, sabe? Mas aconteceu que, não sei o que aconteceu, mas infelizmente, ou felizmente, né, o John Depp acabou provando lá que ele tinha argumentos de que ela apresentava um comportamento inadequado. E é isso. Não conheço, precisava entender ali, né, estudar para saber, e inclusive especificamente qual a sua pergunta. Como lidar com um relacionamento com mãe autoritária que diz não querer mudar? Ela não vai mudar. Como é que você lida com isso dentro de você, aceitando que a mãe não vai mudar e aceitando que você precisa mudar. Que você precisa mudar talvez de lugar, você precisa mudar às vezes da sua atitude, e você quer, entenda algo muito importante, vai doer em vocês, mas você precisa escutar. Aquilo que você quer mudar no outro, de alguma forma, é porque está muito mal resolvido em você. Tá? Se você está bem resolvido com isso, você alerta a pessoa, você adverte, mas não faz com que ela queira mudar não, porque você sabe que você não tem esse poder e que você inclusive tem mais o que fazer, né? Ah, mas é minha mãe, dói ver isso acontecendo, dói mesmo, mas ela tem o seu próprio processo e ela, como adulta, precisa lidar com o próprio processo, tá bom? Doutora, eu durmo demais, parece que nunca estou satisfeita. Será normal? Tenho zero disposição. Não, não é normal, tá? Se você dorme demais, se você tem zero disposição, você está em algum extremo.
extremos por um período longo, né? Digamos que você está assim há um bom tempo, vamos colocar aí mais de 30 dias, por exemplo, já é um sinal para que você trate isso, está patológico, você precisa de acompanhamento médico. Sabe qual é o problema, gente? Vocês acreditam que as emoções, né, por vocês não verem, que elas não adoecem, elas adoecem, inclusive, de somatização. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós estamos em live, vocês estão vendo aqui ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vocês estão vendo essa mancha aqui vermelha? Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é manifestação somática da minha psique. Toda vez que eu fico com medo, essas duas emoções, tá? Medo e que envolve ansiedade com algo que eu não tô conseguindo controlar, e a gente não controla nada, né? Mas quando o medo tá excessivo, acontece isso aqui, ó, tá? Acontece esse grosseirão na minha pele. Isso daqui é uma manifestação física do meu subjetivo que está alterado. Então, precisa recorrer. Se você está a zero disposição, dormindo demais, tem algo de errado. Você precisa procurar ajuda. Já está sinalizando que tem algo inadequado, tá bom? Então, isso não é normal. Como ajudar alguém que não sabe amar, pois nunca teve amor, ao contrário, sofreu abuso infantil? Ame. Ame essa pessoa de forma incondicional, inclusive. Por quê? Porque você vai amar. E você vai condicionar, querer que essa pessoa, inclusive, corresponda a todo esse amor que você está dando. Ela é uma cega de amor. Você precisa aprender, fazer com que ela volte a enxergar o amor. Como é que a gente faz isso? Amando. Entregando o amor deliberadamente enquanto você puder. E abra os seus olhos para o amor que essa pessoa puder entregar. Porque às vezes ela entrega o amor, não assim, ó, com um beijinho, mas trazendo um chá quente para você, quando você chega cansado do trabalho, tá? E essa é a maneira que eu vejo mais ter sucesso aqui no meu setting terapêutico com as pessoas que me procuram. Ensinar. Olha lá, eu também tenho dermatite atópica por estresse, tá vendo só? Não confia, dona Ana. Deus abençoe. Olha lá, eu tenho acne rosácea, quando estou bem, minha pele fica boa. Fora as manchas, tá vendo? É isso aí. Tá, como é que eu lido com traumas de relacionamentos abusivos, tá? Gente, isso daí leva um tempo. No meu curso de independência emocional, né, liberdade emocional de escravo autor da sua vida, como é que eu lido, né? Como é que lida com traumas de relacionamento abusivo? Você precisa de conceitos de autodomínio e autocompaixão, como se fosse resets para você, que nem quando o computador trava, a gente precisa resetar, praticamente começar do zero. Você acredita que pessoas, né, independentes, pessoas que criaram uma vida, fizeram tem um histórico muito bacana, quando se relacionam em relacionamentos abusivos, né, se tornam dependentes emocionais dessas relações, quando essas relações estão prestes a acabar, elas simplesmente acreditam que sem aquela circunstância elas não vão conseguir mais viver. E elas esquecem todo o passado de conquistas, né? Eu estou falando de pessoas de altíssimo nível em nível profissional, executivos, né? Médicos, advogados, servidores públicos. Veja só a doença mental que é você não cuidar, né, da sua independência emocional e se entregar em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque às vezes passam a vida se dedicando à faculdade, trabalho, profissionalmente e não se conhecendo emocionalmente, não se permitindo errar, não se permitindo dizer não. Por quê? Porque tem medo de perder o outro. Aí o outro vem, abusa e vocês se perdem. A gente, para se recuperar, precisa de novo voltar para casa. Ter autocompaixão, autodomínio de si, entendendo que algumas pessoas vão dizer não pra gente, mas muitas pessoas podem dizer sim. E essa é a grande beleza da vida. Fez sentido para vocês? Obrigada, Kleber.
Dona Ana, fala um pouquinho sobre como iniciar o processo de se priorizar. Eu falo sim, mas vocês não vão fazer no segundo dia, nem no terceiro dia. Sabe por quê? Porque vocês não são pessoas que sabem cobrar de si mesmos, né? Com amor. Vocês não sabem entregar para si mesmos com amor. Vou dar um exemplo simplesinho, práticozinho. Não queria puxar a orelha, mas eu vou ter que puxar. Minha prioridade, minha saúde, né? Olha aqui, tô com água, tô com manipulado na minha cara aqui para não esquecer e com um monte de coisa para fazer para as outras pessoas. Mas as outras pessoas só receberão um trabalho de qualidade se eu estiver bem. Então, para mim, eu não posso ter preguiça. Eu acho um saco ter que ficar fazendo chá, mas eu vou lá e faço. Eu acho um saco ter que acordar de manhã e ir fazer atividade física. Eu amo depois, mas eu preciso me priorizar, porque são coisas que ninguém vai fazer para mim. Agora, eu não tenho chefe nas minhas costas dizendo beba o seu chá, porque se daqui tanto tempo você vai ter que me trazer resultado. Se priorizar é tomar aquele chá que você precisa tomar e você não toma. É fazer aquela atividade física que você precisa fazer, mas você não faz. É fazer aquela dieta que você precisa fazer e você não faz. É iniciar aquele projeto que é bom para você e não para a empresa, mas você não faz. E não é complicado. O problema que falta é disciplina. Vocês fazem isso uma vez, duas vezes, no terceiro dia vocês estão cagando. Se eu lançar um desafio aqui com vocês, simples, de 7 dias, vocês vão voltar aqui comigo, né? Vamos dizer aí, de ser fiel a si mesmo. Eu já fiz isso e as pessoas voltaram dizendo assim, meu Deus, Dona Ana, como é que eu não sabia disso antes? Pois é, falta de prática. Dali 7 dias vocês vão voltar, né? Eu vou pensar num desafio, vocês vão voltar, vocês vão dizer assim, meu, esse trem funciona. Certo? É por isso. O processo de priorizar começa assim. Com carinho, Dona Ana. Transtorno do estresse pós-traumático. Vocês querem que eu fale sobre isso? Ah, isso é bem legal, tá? Inclusive, isso é uma das causas muitas aí do ataque de pânico, né? De você de ficar extremamente ansioso. O TPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, muitos estudos começaram depois da Segunda Guerra Mundial, onde os soldados, né, voltavam e quando a gente achava que eles iam ficar bem porque não estavam mais na guerra, eles passaram a não dormir, eles começavam a ver coisas, eles do nada tinham crises de ansiedade e crises de agressividade e não era do nada. Né, os pesquisadores começaram a observar, olha que maluco, prestem muito bem atenção, que eles, quando tinham alguns gatilhos, eles entravam em sistema de alerta. E não importava se eles não estavam mais na guerra, eles simplesmente armavam e simplesmente guerreavam. E olha que maluco, os pesquisadores descobriram que quando é que essas pessoas ficavam calmas? Quando elas reviviam o trauma. Então eles passaram a fazer, né, análise, né, aliás, psicoterapia em grupo e eles conseguiam, né, falar sobre si. Olha que maluco, prestem bem atenção. Eles passaram a falar as coisas com vida quando falavam da guerra. Ou seja, quando eles estavam sem aquela adrenalina, sem estar naquele estado de alerta, eles tinham o que? Estavam anestesiados. Pode parecer cruel o que eu vou dizer, mas nunca se viu tanta gente anestesiada. Nós estamos anestesiados porque nós não queremos mais, inclusive, viver a dor. Só que nós esquecemos em algum lugar, né, por algum trauma que nós passamos, que a grande beleza do ser humano é experienciar as sensações. Talvez falte propósito. E se você perdeu a sua casa, se você perdeu os seus bens, e se você perdeu o seu grande amor, se você perdeu o grande propósito da sua vida, eu sempre convido, vá ajudar alguém menos favorecido que você. E você vai entender, você vai voltar para casa e entender que, na verdade, a sua missão vem muito mais além do seu umbigo. É você sentir e experienciar a vida porque você está aqui também para contribuir com a vida do outro.
tá? Então, estresse pós-traumático, em algum momento todos nós vivemos, mas nós precisamos olhar para ele, inclusive como uma doença, tratar. E quando a gente faz isso, né, a gente tem muito menos influência desses gatilhos na sequência. Fez sentido para vocês? Tá, gente, assim, sobre dependência emocional, dependência da mãe é dependência emocional, tá? Para eu não ficar repetitiva aqui na live, eu vou fazer um vídeo muito bacana amanhã, explicando de uma forma lúdica como é que acontece a dependência emocional, tá? É o seguinte, dependência emocional é como se fosse um vício e não vai acabar. Sabe, quando a gente tem um vício, você nunca mais vai ter vontade de fumar. Vira e mexe a pessoa que passou pelo vício do fumar, ele vai ter vontade, mas se trata de autodomínio, se trata de autocontrole. Por isso que no meu curso sobre dependência emocional, eu ensino as pessoas conceitos de autodomínio que vão neutralizar essa dependência emocional. Tá? Ele só abre 2 vezes no ano, vai abrir agora no final do ano. Fiquem de olho para que você possa fazer parte, porque vão ser apenas poucas vagas, porque eu entro ao vivo para falar com os meus alunos. Tá bom? Como começar a saber a validar as minhas vontades após 30 anos fazendo só pelos outros ou no automático? Não é sobre saber, é sobre ter coragem. Você não sabe, você vai ter que reaprender. Tem coisas que você não sabe ainda. Precisa iniciar com pequenos passos de coragem, renunciando a algumas coisinhas que você já sabe. As pessoas, inclusive, algumas vão se afastar, porque vão dizer que você mudou, que você não é mais aquela pessoa que eles conheciam. Tá tudo bem, porque eles vão passar a conhecer uma pessoa nova, né? A pessoa que você verdadeiramente é, tá bom? Como perder o medo de falar em público? Eu falo para milhões de pessoas, né? Falo para muita gente o tempo todo e eu ainda tenho medo, né? Você precisa, para medo de perder falar em público, existem várias técnicas, né? Mas o mais importante, você comece já se olhando no espelho, falando para você mesmo, né? Projetando a sua voz, para que você se escute em alto bom tom e tenha segurança, aceite quem você é, né? Apesar daquilo que você coloca tanto defeito, se você inclusive tem um bom conteúdo, as pessoas não estão interessadas se você é alto, bonito, não, elas querem saber da tua troca. A minha pequena tá assistindo, tá tomando banho, escutando aquela música. Se o luar é meu amigo, e não sei que você atreve. É tão bom ser contigo, ó. Tomando banho de lua. Ótima pergunta aqui, ó. Doutora, como saber se sou viciada em algum tipo de substância? Quando você pensa nela praticamente o dia todo, você não consegue ter controle sobre ela, e se você precisa dela para ter alguma sensação boa, ou todo dia, ou com espaço aí de pelo menos cada dia sim, um dia não. Então você é dependente dessa substância, tá? Mas é só recreativo, né? Mas se passa aquele dia recreativo, né? Aquele final de semana, e você fica aí esperando, você de alguma forma já é dependente dessa situação. Tome cuidado. Nunca esqueça um consultorando que falou bem assim, sabe, dona Ana, a minha mãe, dependente química, né? Eu observei uma coisa. Chegava todo final de semana, eu precisava que o meu final de semana tivesse álcool. E eu percebi, mas ele é recreativo e tal, eu percebi que eu estava escravo daquilo. Eu estava querendo, eu tinha coisas para fazer fora, eu precisava chegar antes de tal horário para dar tempo de eu tomar a minha bebida. E eu
parei e percebi, tanto é que ele brincou, nem quis te contar porque eu fiquei com medo de você chamar minha atenção. E eu falei, eu ia chamar mesmo. Ele falou, eu sei, tava errado. Ah, inclusive esse é outro sinal, né? Então você sabe que tá errado, você sabe que isso tá te fazendo mal e você continua. É assim que a gente sabe que a gente tá sofrendo, que a gente passou a ser dependente de alguma substância química. Com certeza. O tal do cônjuge não cortar o cordão umbilical da família seria um tipo de dependência também? Sim, tá? Também seria um tipo de dependência, que é retroalimentado pela outra pessoa da família. Alguma parte aí vai ter que cortar. Que são os dois envolvidos. Um terceiro elemento não consegue cortar, que fique claro, tá bom? Se você é assim final de semana, como eu descrevi, então tome cuidado, tá bom? Certo, pessoal? Pessoal, eu tô bem cansada, eu começo a trabalhar super cedo, né? Eu espero ter contribuído com a vida de vocês. Rapidinho, antes da gente ir embora. Se você sofre com ansiedade, eu tenho um curso. É só clicar aqui no link da bio. São práticas descomplicadas para diminuir a ansiedade. São práticas que, inclusive, eu coloco no meu dia a dia. Hoje eu só tenho um vídeo, né, dizendo quando eu fico sem dormir, o que eu faço. Então vai lá agora ali no link da bio, já comenta. Inclusive, comenta o que você achou dessa live, porque me ajuda, né? Faz com que o meu trabalho chegue em outras pessoas. E se você também sofre com transtorno alimentar, aqui na minha bio também tem o comer consciente, que é a prática que eu uso. Eu era obesa e há muitos anos eu não estou acima do peso, tá? Que é justamente por conta da minha prática do comer consciente. Na verdade, eu descobri recentemente que eu tenho todos os genes aumentados para a obesidade e eu só consegui controlar justamente por conta dessa prática, tá? E se você se interessa pelo meu curso sobre dependência emocional, fique de olho aqui nas minhas redes. A gente não sabe ainda quando vai ser, mas em breve ele estará. A gente vai falar sobre ele e essas inscrições são pouquíssimas. Então, fiquem ligados para vocês poderem fazer parte, tá bom? É muito difícil uma live boa igual a sua. Ah, gente, então olha, eu vou ser verdadeira com vocês. Eu vou abrir meu coração. Eu faço porque eu tenho muito carinho e eu sei que de alguma forma eu ajudo as pessoas. Mas não é fácil, sabe? A gente se dedicar às vezes e a gente não ter o reconhecimento até mesmo das plataformas, tá? Então me ajudem. Quando eu entrar aqui, compartilha a live, quando eu postar, que você vê, curte um vídeo meu, né? É a forma que você tem de me agradecer e eu continuar tendo combustível para voltar aqui. Porque eu abro mão da minha vida, da minha família, para poder contribuir com a sua vida, mesmo que seja pouquinho. Então, se você puder fazer essa gentileza, me ajuda muito, tá? Então, fica aí o pedido, né, para vocês. Fiquem bem, se cuidem, né? Sintam-se abraçados por mim hoje. Espero de coração que amanhã o seu dia se encha, né, de renovações, de alegria, que vocês possam ter um dia maravilhoso, né, repleto de bênçãos. Tá bom? Amém. Vocês também. Se cuidem. Beijo grande e até a próxima live.